dia, moçadinha do terceiro ano. Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula, tá, de circuitos elétricos. Se vocês quiserem acompanhar, vocês podem pegar o caderno do aluno, né, Aprender Sempre, e acompanhar essa aula na página 26, né? Página, aliás, 25 e 26, tá? Aí do caderno Aprender, São Paulo Faz Escola, tá? Bom, nós vamos hoje falar um pouquinho, né, eu prometo que vocês bem breve, falar um pouquinho sobre circuitos elétricos, tá? O primeiro exemplo é o mais corriqueiro, que é a lâmpada. A lâmpada a gente já havia falado que ela é um exemplo, né, de resistores, né, aparelhos resistivos, que é aquele que vai transformar aí a energia elétrica em energia luminosa, tá? O que é importante, né? Você tem um consumo de energia em watts, né? Então é a transformação, tá, desse potencial elétrico em energia luminosa, tá? Então quando a energia potencial elétrica ela vai baixar, você está consumindo energia ou transformando energia, né? Então você vai estar gastando energia, tá? A potência ela é medida em watts, que é joules por segundo, né? Na verdade, a medida da energia na física é joules, né? Então, trabalho realizado por um corpo, joules, né? A potência, né, desenvolvida por um motor, joules por segundo, tá certo? Então, aqui, né, aí do lado da lâmpada, que foi uma das maiores descobertas da história da humanidade, né, a eletricidade em si, ela foi muito importante para a Revolução Industrial, para os frigoríficos, para a conservação de alimentos, enfim, né, a lâmpada para iluminar as cidades, porque antigamente se iluminava as casas com óleo de baleia, né, com lamparina, né, então foi uma revolução muito grande, tá certo? Então está aqui o nosso exemplo. Eu vou ampliar aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho que eu tive um probleminha. Isso. Vou botar aqui os círculos elétricos, já passamos. Não, para estar aqui. Bom, potência elétrica, pessoal. Tá? Nós temos três expressões, tá, para potência elétrica. Potência elétrica é medida em watts. Então está aqui, né, U vezes I. Vou pegar a caneta aqui. Não, caneta não. Vou pegar um laser aqui, ó. U vezes I, tá? Então U é a medida da diferença de potencial, DDP em volts, né? A unidade é volts. O I é a corrente elétrica. Então o produto, né, a corrente elétrica é medida em ampere, que é coulomb por segundo, tá? Então coulomb por segundo é ampere. O produto de U vezes I, quer dizer, a tensão vezes a corrente elétrica, vai me dar uma unidade nova, o ampere, que é o joule por segundo. Tem três expressões que eu falei que você pode calcular. R vezes I ao quadrado, que é a resistência medida em volts, né, da resistência elétrica dos resistores, vezes I ao quadrado, que é a corrente elétrica ao quadrado, vai me dar o mesmo resultado em watts, e U ao quadrado sobre R, que é a tensão em volts elevado ao quadrado sobre R. Então aqui as unidades principais, né, intensidade de corrente elétrica, medida em ampere, que é coulomb por segundo, a resistência elétrica em ohms e a tensão em volts. O que é essa potência elétrica? É o trabalho realizado pela força elétrica no intervalo de tempo, tá? O trabalho realizado pela força elétrica, que me falou, pode ser um trabalho espontâneo ou forçado. Se está consumindo energia, né, quando, por exemplo, uma corrente elétrica é liberada pelo resistor, né, provavelmente, lógico, né, essa potência está sendo consumida. Então a diminuição da potência elétrica no consumo significa que você tem uma energia potencial espontânea, porque a perda de energia, né, sendo ela potencial elétrico ou potencial gravitacional, por exemplo, a gente pode fazer essa associação aí, que quando um objeto, por exemplo, ele está caindo, né, ele foi abandonado de uma certa altura, né, é lógico que quando ele chegar no chão, né,
ele vai perder energia potencial. A mesma coisa vai acontecer com a potência elétrica. E você vai perceber isso no consumo da energia elétrica, né, que a potência vai diminuir, porque a energia está sendo consumida pelo resistor. Tá bom? Esse aí é o exemplo, né, que nós temos, aí, mais simples, né, o circuito mais simples que nós temos. Né? Então, é o trabalho realizado pela força elétrica, pela força mecânica, né, a potência, num intervalo de tempo, ou seja, trata-se de energia transformada, energia consumida, né, por essas três expressões aqui. Ó. Quanto maior a potência, maior a energia consumida. Entretanto, o trabalho realizado pela força elétrica é o mesmo. Tá? Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Bom, o circuito em série, paralelo e misto. Né? Bom, o misto vai ser uma mistura dos dois. Tá? Você vai ter num circuito, por exemplo, série e paralelo juntos. Aqui nós temos um circuito em série. Ó. Qual é a diferença? Tá? Qual é a diferença de um circuito em série para o circuito em paralelo? É a coisa mais simples. Tá? O circuito elétrico é simples. A corrente não vai se dividir, ou seja, a corrente elétrica, que é medida em ampere, vai passar, que são os elétrons, né, o fluxo de elétrons, eles vão passar pelo circuito, né, e por todos os resistores, né, sem se dividir. E aí o que você pode fazer aqui? A corrente não se divide. Né? Então, em série, a corrente percorre todo o circuito e não se divide. O que significa que você pode calcular, você pode medir, né, calcular um resistor equivalente, que é um resistor que é feito de um material que é resistivo, que vai ser equivalente, quer dizer, um resistor só equivale aos três, eu posso substituir. Tá? Então, como o resistor aqui, ó, a corrente elétrica vai passar por todo o circuito, vai percorrer todo o circuito, não vai se dividir, a gente soma os resistores. 10 mais 5 mais 7 vai dar 22, então ó, R1 mais R2 mais R3 mais R4, 5, 6 até Rn, né, vezes. A gente chama isso aqui de resistor equivalente, medido em REC, que a gente chama. Tá? O resistor em paralelo, tá, ele é um pouquinho diferente. Né? Na verdade, o resistor equivalente, né, o circuito em paralelo, né, os resistores estão ligados pelo mesmo par de pontos. Tá certo? O que significa que quando a corrente elétrica passar por um nó, ela vai se dividir por quantos resistores você tiver. Se tiver 10 resistores, a corrente vai se dividir em 10. Tá? Eles estão em paralelos? Não, é força do hábito. Né? Os resistores não estão necessariamente em paralelo, não. Tá? Mas eles estão ligados pelo mesmo par de pontos. Isso faz com que, né, todos tenham a mesma DDP, quer dizer, a mesma diferença de potencial. Tá? Se eu pegar aqui, ó, e calcular a diferença de potencial aqui, ó, DDP aqui nesse ponto, nesse resistor, a diferença de potencial medida em volts vai ser a mesma que eu medi aqui, ó, né, nesse resistor de 8 ohms. A mesma que eu medi em 6 ohms tem que me dar o mesmo valor da resistência medida em 8 e da mesma resistência medida em 10. Por quê? Porque eles estão em paralelo, né, porque eles estão ligados ao mesmo par de pontos. Tá certo? Então aqui a corrente que chega a uma associação, ela se divide, tá? Ela vai se dividir, mas depois lá na frente ela vai se somar, tá? O REC, quer dizer, o resistor equivalente que eu for calcular, eu vou fazer vou calcular por uma expressão chamada produto soma. Então você tem R1 vezes R2, R1 mais R2, tá? Você vai fazer, ó, 6 vezes 8, 48, vai fazer 6 mais 8, tá certo? Você vai fazer um produto soma. Isso vai me dar quanto? 14? Você vai dividir 48 por 14, vai achar o resistor equivalente. E aí esse resistor equivalente você vai calcular com 10 ohms também, vai fazer um produto soma. Por isso eu coloquei aqui, ó, se divide o resistor equivalente R1 paralelo a R2, paralelo a R3, você vai calcular pelo produto soma. É muito fácil de fazer, tá? O resistor em série você soma todos os resistores do circuito. O paralelo você vai fazer o produto soma, tá? Não precisa fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Você vai fazer o produto soma. E no misto você vai utilizar as duas expressões. Você vai somar o que tiver que somar, se tiver em série, por exemplo, e você vai calcular o produto soma quando tiver em paralelo, né? É fácil de você identificar. Veja bem, ó.
nós temos uma corrente elétrica passando por esse circuito. Ó. Ele está saindo aqui, ó, tem a bateria aqui, a corrente elétrica vai passar por aqui, ó. Aqui você vai somar, está em série, veja que a corrente passa por todo o circuito, não se dividiu. Aqui a corrente se divide, ó. Então aqui está em paralelo, né? 35 mais 35 está paralelo com 30 e 40. A corrente vai se somar aqui no final, volta de novo a circular, para passar por todo o circuito. Veja bem, tá? Aqui você vai fazer a soma, porque está em série, aqui também, e depois você vai fazer o produto soma. E aqui você vai somar, né? 10 com mais 25, tá certo? A gente vai falar sobre, né, esse exemplo aqui também. Tem um exemplo que eu coloquei aqui a posteriori, né? Então, o circuito misto dispõe de componentes em série e componentes em paralelo. Bom, vamos lá. Lembra daquelas três expressões que eu falei para vocês, tá? O U vezes o I, o R ao quadrado, o ao quadrado sobre R. Nós temos um exemplo aqui de um circuito. Esse circuitozinho simples, você tem uma bateria que está ali conectada numa resistência, num resistor em série, tá? 2 ohms, 3 ohms e 4 ohms, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber, na verdade, né, se esse elemento, esse resistor vai consumir, quanto ele vai consumir em joules, tá? E qual a potência elétrica consumida por ele, tá? Como é que eu vou saber disso? Ora, à medida que a corrente elétrica, né, vai passando por esse elemento, né, ele vai consumindo joules de energia. Então, quando a corrente elétrica passa pelo resistor, né, quando ela passar pelo resistor aqui, vai consumir energia, tá? Então, essa bateria de 18 volts, ela vai encarar uma resistência equivalente, porque aqui você tem resistência em série. Você vai somar. O que eu fiz? Vim aqui e calculei o REC. Ó. R1 mais R2 mais R3. Você tem que identificar. A primeira coisa que você tem que identificar se esse circuito está em série ou está em paralelo ou ele é misto. Aqui no caso esse circuito está em série, né? A corrente aqui não se divide, ela percorre todo o circuito. Você vai somar R1 mais R2 mais R3, ou seja, 2 mais 3 mais 4, continha simples de somar, vai me dar 9 ohms. Tá? Mas aí, pessoal, não fica só aí. Ele quer que você calcule a corrente elétrica, porque quando você tem uma bateria que está encarando, você ligou, você conectou essa bateria nessa resistência, você precisa saber quanto está passando de corrente ali. Ou seja, né, quando uma bateria de 18 volts, né, encara uma resistência equivalente de 9, quantos amperes ele vai liberar, né, de corrente? Como é que eu faço essa continha? Vou usar, né, aquela velha expressão da resistência, R vezes I. Ó. U é igual a R vezes I. Então, né, eu vou calcular a corrente. Né? A corrente vai ser U sobre REC. Né? Eu isolei o I aqui dessa forma, dessa expressão, ó, U que é igual a R vezes I. Corrente elétrica vai ser a tensão medida em volts, né? Que é 18, dividido pelo REC, que vai me liberar uma corrente de 2 amperes. Agora sim, eu posso determinar, como ele está pedindo aqui no enunciado, né, esse resistor consome quantos joules de energia por segundo, qual é a potência elétrica consumida por ele. Tá? Então veja bem, a potência desenvolvida pela força elétrica quando os elétrons passam por ali, né, quando os elétrons passam por ali, essa passagem deve ser espontânea ou deve ser forçada? A gente fez um exercício de revisão. Eu não sei se vocês lembram disso, né, sobre conservação de energia. Tá? Quando você tem uma diferença de potencial, né, você tem um objeto que está a uma certa altura H, quando você abandona esse objeto, ele perde energia potencial. Então você tem uma queda de energia, né, você vai ganhar energia cinética. A mesma coisa vai acontecer com a potência elétrica. Né? A potência, quando ela está sendo consumida, ela diminui. A esse tipo de movimento a gente chama de energia potencial espontânea. Né? Então o que ele quer saber aqui é o seguinte, né? A energia potencial elétrica né, é espontânea ou é forçada? Ela vai ser espontânea. Por quê? Porque a energia potencial elétrica diminui. O que vai acontecer com essa potência que a gente precisa calcular? Bom, a gente precisa utilizar essas três expressões. Todas elas, tanto U vezes I, R vezes I ao quadrado, U ao quadrado sobre R, vai ter que dar o mesmo resultado. Então vamos lá.
Nós calculamos o R, o REC, que é a primeira coisa, né? Você analisar o circuito, né? Identificar se ele é em série paralelo, ele está em série, você somou, calculou o REC, calculou a corrente elétrica, deu 2 amperes. Agora a gente vai experimentar, tá? O que nós vamos fazer primeiro? Como essa potência se refere à resistência elétrica, né? Para que eu possa calcular a tensão, porque eu preciso calcular DDP em cada resistor, e é o que eu vou fazer. Então, olha só, para calcular DDP, a diferença de potencial em volts, né? Eu preciso ter o potencial elétrico entre dois pontos. Essa é a diferença de potencial. Então aqui em 2 ohms, ó, eu fiz essa flecha indica esses dois pontos, existe uma diferença de potencial aqui. Bom, se eu tenho 2 ohms, como é que eu faço para calcular então quantos volts, né, aí tem nessa DDP, né, nessa resistência aqui, ó, de 2 ohms? Ora, eu tenho a corrente elétrica que é 2 amperes, então eu vou multiplicar por 2 ohms, isso vai me dar 4 volts, então eu sei que aqui é 4 volts. Ora, qual é a DDP entre, né, esse trecho e esse aqui, ó, do meio? É uma diferença de potencial entre dois pontos, uma DDP. Então o que eu vou fazer? Né, eu vou calcular, né, 3 vezes 2 amperes, quer dizer, 3 ohms vezes 2 vai me dar quantos volts? 6 volts. Né? 4 ohms vezes 2 amperes vai me dar quanto? 8 volts. Está aqui, ó. Eu escolhi um dos resistores para calcular a potência. Você pode fazer para os 3. Tá? Eu peguei o da esquerda, 4 volts, né, e 2 ohms. Esse é o valor da resistência. Tá? E da corrente, da tensão, tá, que é experimentada por esse resistor. Então veja bem, eu vou utilizar as 3 expressões, U vezes I. É lógico que tem que dar o mesmo resultado. Veja, 4 vezes 2, 8 watts. Tá? O U é a tensão, 4 volts, eu já calculei, vezes 2 amperes, né, que é, na verdade, a corrente liberada pelo circuito, 8 watts. R vezes I ao quadrado, a resistência, né, vale, estou usando uma outra expressão, R vezes I ao quadrado, resistência medida em ohms, 2 ohms de resistência. Tá? Lembra que a gente falou na primeira aula que a resistência é um pedacinho de arame, né, que tem uma resistência elétrica, né, é um pedacinho de metal, então, né, que tem no ferro de passar, tem na torradeira, tem na panela de arroz, tem as antigas, né, lâmpadas incandescentes. Então veja bem, eu tenho R medido em ohms, né, vezes 2, que é a corrente elétrica elevada ao quadrado. Isso aqui vai me dar quanto? 2 vezes 2, 4, 2, 4, 8 watts. Veja que o resultado é o mesmo. Tá? E aí, pessoal, por último, tensão elevada ao quadrado. Veja que eu estou pegando só esse trecho aqui, ó, da esquerda. Tá? Você pode pegar, né, a resistência de 3 e de 4 e calcular. Tá? Fica à vontade. Tem que dar o mesmo resultado. Se pegar as 3 expressões, tem que dar o mesmo resultado. U elevado ao quadrado, tensão 4 volts, 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16, por 2 dá 8 watts. Perceba que o resultado deu o mesmo para os 3. Agora, você vai calcular para 6 e para 8. Com certeza, né, quando você achar o resultado, somando esses 3 aqui, tá, tem que dar 18 volts. Para estar correto, né? Se você fizer, por exemplo, aqui, ó, U vezes I, ó, tensão 6 vezes 2, 12, então aqui vai ser 12 watts, 2 vezes 8, 16. Aliás, né, aqui, né, deixa eu ver, aqui é U vezes I. É isso mesmo, o resultado tem que dar o mesmo, tá? Você somando tudo, o resultado tem que ser 18 volts. Aliás, né, 18 volts, né? Você vai ter que somar os 3 aqui, na verdade vai dar certinho. Desculpa, eu estou calculando só a potência, tá? Então a potência de cada um. O que a gente percebe aqui? Ó, quando você calculou a tensão, quando você somar a tensão que cada um desses resistores, vamos imaginar que isso aqui seja uma lâmpada incandescente, né? A ideia que isso aqui passa é o seguinte, que na verdade essa lâmpada não vai perceber a tensão da bateria, que é 18.
ela vai perceber simplesmente que ela está sendo alimentada por uma bateria de 4. A mesma coisa vai acontecer com o resistor do meio. Ela vai entender, tá, que ela está sendo alimentada por uma bateria de 6. A mesma coisa a resistência de 4. Tá? Quando você somar as tensões, vai dar 18. Tá? A potência, cada uma delas, né, vai ter uma potência diferente aí. Aqui é 8 watts, aqui vai dar tanto, vai dar tanto. Bom, beleza, pessoal? Tranquilo, dá para fazer um exercício bem prático, simples, né? Eu deixei um desafio para vocês. Ó. Digamos que temos esse circuito simples, vamos calcular a energia elétrica consumida pela lâmpada do meio, você pode fazer para os 3, tá? Quantos joules por segundo ela está consumindo? Utilizar as 3 expressões, pode usar essa e essa. Quando você tiver uma dificuldade, né, não deixa de entrar em contato com o professor para tirar a dúvida. Ó, construindo circuitos elétricos, né? São Paulo faz escola, página 26. Né? Esse experimento que está na página 26, está aqui na página 26, que fala sobre analisando os circuitos, considerando o circuito elétrico, para analisar um circuito elétrico. Esse experimento eu vou fazer, tá? Eu vou fazer esse experimento aí e vou gravar um vídeo e vou compartilhar com vocês, tá? Então você vai, né, a fazer as anotações, diferenciar o que é um circuito em série, um circuito em paralelo, o que vai acontecer, quais são as consequências se você tirar uma lâmpada, por exemplo, ó, que tipo de circuito foi montado, você vai olhar, né, você vai diferenciar, faz uma pesquisa, olha as figuras, preencha a tabela abaixo conforme solicitado. Eu montei essa tabela aqui, que é, na verdade, uma cópia da tabela que está na apostila do exercício, tá? E aí você vai fazer, tá certo? Nessa tabelinha aí, se não tiver a tabela, mas tenha, né, pelo menos eu acho que o exercício tem essa proposta desse exercício. Bom, se não tiver, você vai fazer as anotações, a figura 1, figura 2, 3 e 4, quantas lâmpadas foram utilizadas nesse experimento, né? Pilhas eu não vou utilizar a tomada, mas aqui na verdade, ó, tensão total. É importante a tensão, né, que nem eu falei, eu calculei antes a diferença de potencial em cada trecho do circuito, né, se as lâmpadas tiverem na verdade a mesma tensão, tem que ver direitinho. E a luminosidade das lâmpadas, né? A luminosidade, se está mais claro, está mais escuro, se eu tirar uma lâmpada, né? Se o circuito está em série, por exemplo, se eu tirar uma lâmpada, lembra de quando você enfeita a árvore de Natal no final do ano, né? Aquelas lâmpadas estão todas em série. Se você queimar uma lâmpada daquela ali, o que vai acontecer com as demais, né? O brilho vai diminuir, o brilho vai aumentar, né? Porque diminuiu uma lâmpada, ou vai queimar tudo. Você vai fazer a análise, né, da luminosidade das lâmpadas, a tensão em volts no circuito e a quantidade de pilhas e a quantidade de lâmpadas que nós estamos usando, tá bom? Bom, eis aí o exemplo que eu peguei lá da apostila. O que acontece com a luminosidade das lâmpadas, né, quando você insere outras lâmpadas no circuito? Tá? Se o circuito tiver, você vai ter que olhar o circuito em série, o circuito em paralelo. Se você tirar uma das lâmpadas no circuito, né, da figura, né, 2 e 3, tá? A figura 2 e 3 está aqui, ó. O que acontece com a luminosidade das demais lâmpadas, né? Como poderia ser explicadas as observações realizadas nos experimentos, né, da atividade 2 e 3? Você vai olhar, né, você vai explicar, você vai olhar o vídeo de novo, cite, relacione e defina as principais grandezas envolvidas. Isso aqui é interessante porque na primeira aula nossa, que a gente falou sobre aparelhos elétricos, nós falamos sobre as unidades, né, sobre as grandezas, né, a potência elétrica medida em watts. Está nos vídeos também do Centro de Mídias, né, que é watts. Né, por que um aparelho tem uma potência maior, uma potência menor? Eu vou explicar isso novamente, vou compartilhar um vídeo com vocês também falando sobre isso, sobre o consumo de energia elétrica, qual a importância da potência nos aparelhos. Né? Você vai ver lá coisas no rótulo como frequência, por exemplo, que é uma coisa que você vê no segundo ano, que é ciclos por segundo, que é o Hertz, né? Que vai te indicar que a corrente é alternada, né? E também a tensão medida em volts, né? Que você não vai pegar um aparelho elétrico que você comprou, que você só pode ligar no 110 e colocar numa tomada de 220 para queimar, tá bom? Então o professor, eu coloquei aqui embaixo, vai realizar esse experimento, vocês vão fazer a observação. Bom, de resto, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá?
e até a próxima aula. Qualquer dúvida é só me procurar, procura no aplicativo, procura no centro de mídias, tá bom? Ou então lá no Classroom. Forte abraço a todos e bons estudos. Já vai.